O Museu Nacional, sediado no Rio de Janeiro, é a mais antiga instituição científica brasileira. Ele surgiu no contexto da chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, com a transferência da corte do Império Português para o Rio de Janeiro, durante as Guerras Napoleônicas. Foi fundado como Museu Real em 1818, para abrigar materiais coletados pelo Brasil, coleções botânicas, numismáticas e de aves, por exemplo. O decreto de sua fundação dizia: propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no Reino do Brasil, que encerra em si milhares de objetos dignos de observação e exame e que podem ser empregados em benefício do comércio, da indústria e das artes. A primeira sede do Museu Real foi no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que não havia pesquisa ou coleta de informações no Brasil antes do Museu Real? Não, existia sim, mas o foco desse conhecimento era Lisboa, para onde eram enviados documentos e espécimes. Com a transferência da capital, agora esse conhecimento seria preservado e criado em território americano. Inicialmente, foram muito importantes as missões científicas que vieram para o Brasil, com o casamento de Pedro I e Maria Leopoldina da Áustria, como os alemães von Martius, botânico, e von Spix, zoólogo, que já vimos aqui no Nerdologia. Com a independência, o museu foi renomeado como Museu Imperial e Nacional. Nas suas primeiras décadas, o museu foi marcado por uma disputa política e financeira. O museu defendia que os pesquisadores estrangeiros tinham obrigação de ceder parte da sua pesquisa para a preservação no local, o que desagradava alguns deles. A solução adotada foi a de que o museu teria o direito de comprar os objetos que interessassem. Em 1838, foi feito o primeiro inventário do museu, que tinha, naquela época, cerca de 18 mil objetos em acervo. Décadas depois, em 1863, foi criada a Biblioteca do Museu Imperial e Nacional. No segundo reinado, como consequência tanto de preferências individuais de Pedro II, quanto de tendências da época, o museu passou a estudar outras áreas além de botânica e zoologia, tais como antropologia, paleontologia e arqueologia. Pedro II contribuía com o museu trazendo diversas peças em suas viagens. Alguns dos exemplos mais conhecidos são os de arte e arqueologia egípcia, país onde Pedro II esteve 2 vezes. Com isso, o Museu Nacional tornou-se referência na América do Sul em História Natural e Ciências Humanas ainda no século XIX. Com a República, o museu novamente mudou de nome, agora apenas Museu Nacional, e também mudou de lugar. Foi deslocado para o Paço de São Cristóvão, na Quinta de Boa Vista, que era a residência oficial dos imperadores e estava vago. A história do Paço também remete à chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro. Até o século XVIII, o terreno era parte de uma grande fazenda jesuíta, onde catequizavam indígenas. Após a expulsão dos jesuítas do Império Português, as terras foram ocupadas por diversas pessoas. Uma delas foi um comerciante de escravos chamado Elias Antônio Lopes, que talvez tenha sido a pessoa mais rica do Rio de Janeiro na época. Ali, ele construiu um casarão para ser sua residência. Quando a família real chegou ao Brasil, eram 15 mil portugueses para uma cidade de 60 mil habitantes, sendo que metade era escravizada. O impacto demográfico foi enorme, com a expansão da cidade, abertura e ampliação de ruas, inflação dos aluguéis e muito confisco de residências. Afinal, a nobreza portuguesa não ia ficar acampada esperando a construção de novos edifícios. Elias, temendo ter sua casa confiscada, adiantou-se e ofereceu a melhor residência da cidade para o regente Dom João. Como gratidão, o regente devolveu o favor e Elias recebeu uma casa, foi condecorado e empossado em cargos do governo. Por 8 décadas, o Paço seria a residência do monarca do Brasil. E ele mudou bastante de cara nesse tempo todo. Os mangues ao redor foram aterrados e a casa foi ampliada para o casamento do então príncipe Dom Pedro em 1816. O jardim foi expandido e o antigo portão da residência hoje está no terreno do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Com a independência, ocorreu nova reforma e ampliação, agora em estilo neoclássico, com mais um andar no Paço e outro portão. Nas décadas de 1840 e de 1850, o edifício passou por mudanças de decoração e de harmonização estética, e, principalmente, em 1869, começou o projeto de ampliação e organização dos jardins, incluindo lagos, no que hoje é chamado de Parque da Quinta da Boa Vista, um complexo paisagístico onde está o Paço, monumentos e instalações de lazer. Antes da transferência do Museu Nacional, o Paço de São Cristóvão também foi a sede da primeira Assembleia Nacional da República, responsável pela promulgação da Constituição Brasileira de 1891, que vigorou até 1934. A abertura ao público do museu na nova sede se deu em 25 de maio de 1900,
e suas atividades cresceram bastante nas décadas seguintes, com uma política de intercâmbio científico internacional, incluindo visitas de cientistas como Albert Einstein e Marie Curie. Em janeiro de 1946, a administração do museu foi transferida para a Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro, expandindo suas funções. Dos 18 mil objetos de 1838, o museu tinha, em 2018, cerca de 20 milhões de objetos em seu acervo, divididos em coleções de diversos campos do conhecimento, além de aulas e pesquisas. Muitos desses itens eram únicos e insubstituíveis. Não há discurso que poderia recuperá-los, pois tudo isso foi ameaçado por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018. O incêndio destruiu muito do prédio histórico e boa parte do seu acervo. Ainda não se sabe exatamente tudo o que foi destruído, mas a perda é enorme, uma biblioteca de Alexandria do século XXI. O museu era uma das maiores instituições do tipo no mundo e sofria por décadas com problemas de estrutura do prédio. Desde 1958, em cada década, tivemos denúncias e críticas sobre problemas estruturais no Museu Nacional, não solucionadas por diferentes governos. Nos últimos anos, o orçamento diminuiu ainda mais, e apenas em 2019 começaria o grande restauro para os 200 anos de independência, finalmente com um sistema anti-incêndio. As várias obras dos últimos anos eram sempre paliativas, cobrindo pequenas áreas. Em momentos de indignação, é comum querermos apontar apenas um ou outro culpado, mesmo em situações complexas e ainda mais em ano de eleição. Surgem também debates produtivos sobre o papel de um museu ou como melhor administrá-lo, por uma universidade, com parcerias privadas ou por um governo. Algumas dessas perguntas que vocês tenham podem ser respondidas nos links aqui na descrição, inclusive para evitar notícias falsas ou distorcidas que aparecem por aí. O que temos que lembrar é que a nossa história queimando ali, sua, minha, de nossa sociedade, do Brasil e do mundo. Os museus brasileiros estão negligenciados por muito tempo, incluindo incêndios anteriores. E o museu não é apenas o que está exposto, aquilo é só um pedacinho. Museus preservam milhões de objetos e documentos, são centros de pesquisa, não só de preservação, mas também de produção de conhecimento, em várias áreas da ciência. O futuro. Esse patrimônio pertence a todos e são pedaços de quem somos. No fim de um Nerdologia, falei para prestigiar os museus em suas cidades. Repito, façam isso, protejam esses lugares, pressionem as autoridades, pois um novo desastre como o do Museu Nacional não está tão longe assim, com diversos prédios históricos e locais de conhecimento em situação precária, para que o Museu Nacional seja o único que precise ser reconstruído.